Olá, querido estudante, prezado professor. Eu sou Maria Dirce, popular Didi, professora de História, e hoje nós vamos trabalhar aqui, né, mais uma aula do 7º ano, né, com o tema A Chegada dos Europeus na América. Na aula anterior, né, a gente começou a ver, ou melhor, a gente viu, né, todos os antecedentes das grandes navegações, as causas que levaram as pessoas a estarem fazendo essas grandes navegações. E aí hoje nós vamos estar desenvolvendo o tema, né, aprofundando o tema para ver quem foi os países que foram, né, pioneiros nessas grandes navegações. Bom, os dois impérios, né, que a gente chama de impérios ibéricos, que saíram na frente, foi Portugal, né, e Espanha, tá? Isso lá no século XV, XVI, né, e XVII. E a gente vai apontar um pouquinho aqui hoje também, né, a questão de quais que foram as principais áreas, né, que esses países conseguiram chegar. Bom, o auge da centralização monárquica, nós vamos estar fazendo uma retomada aqui, porque isso está lá no PET de vocês, né, para ficar mais fácil de vocês estarem fazendo as atividades, né, propostas lá nesse PET. Bom, a partir do século XI, tá certo? Várias regiões da Europa iniciaram, então, o processo de formação dos chamados Estados Nacionais. Esses Estados Nacionais, né, estavam totalmente relacionados com as mudanças sociais, econômicas e culturais, né, que estava acontecendo ali na Europa. O que seria isso, né? O revigoramento do comércio das cidades, o questionamento do poder da igreja, porque até então só ela detinha todo o poder, né? E a difusão das ideias iluministas lá do processo renascentista, né, do movimento renascentista que a gente já viu aí em outras aulas, com o fortalecimento da autoridade, né, do rei. Bom, a partir do século XV, então, esses monarcas europeus, eles conseguem consolidar o seu poder, não é isso? E criou mecanismo que possibilitou, de fato, exercer, né, o seu poder sobre vastas regiões, que é o que a gente vai estar estudando aqui, né, nessa aula de hoje. Eles, então, criaram impostos às moedas, né, numa forma já de centralização política, porque lembrando, na época lá na Idade Média, nos feudos, o poder era totalmente descentralizado, com cada senhor feudal tendo, né, o seu poder ali dentro da sua propriedade. Eles então constituíram uma máquina administrativa, tá? Onde, né, foram contratados funcionários para estar fazendo valer as decisões desses soberanos ou desses reis, né, dentro do seu reino, né, perante todas as pessoas. Eles então formaram os exércitos permanentes, eles contrataram esses profissionais, né, que ficavam todos subordinados à autoridade do rei, porque a palavra final era desse monarca. Com isso, então, eles conseguem atingir um fortalecimento, né, que foi realmente feito lá no século XVI e XVII, que a gente chama de regime absolutista. Eu trouxe aqui uma figura extremamente polêmica, né, até muito interessante, que é o rei Luís XIV, né, da França. Ele também foi chamado de Rei Sol, porque ele, né, tem a célebre frase que ele falava, né, que o Estado era ele, né, o próprio rei. O absolutismo, então, significou aí para nós, né, e para a época lá, né, a concentração do poder político, tá certo? Nas mãos desses reis, e aí então nós tivemos uma expansão, né, comercial, no qual a burguesia acumulava riqueza. Aí a gente vai vendo que a coisa vai tomando a dimensão, porque a burguesia, né, essa burguesia que surgiu lá desse renascimento do comércio das cidades, ela vai estar aliada a esse rei para que os dois se fortalecessem.
A reforma protestante também contribuiu para esse fortalecimento do rei, porque nesse momento a igreja lá, né, ela perdeu o poder com os dissidentes que fundaram outras religiões, aí ela acabou então com aquela unidade do cristianismo lá na Europa, né, e aí o poder do Papa então ficou enfraquecido. Por quê? Porque nos países que eram católicos, tá certo? A igreja foi colocada sob a autoridade dos reis, que antes isso não acontecia porque era o Papa que era a autoridade máxima. Bom, para manter todo esse luxo, e que era extremamente luxuoso, né, essa corte, claro que eles gastavam muito dinheiro, né? Então, como, né, que eles precisariam fazer ou buscar alternativas para estar mantendo, né, e sustentando, né, essa máquina administrativa com todos os luxos, né, na verdade, de objetos, de roupas, né, dessas pessoas, e além de pagar, né, esses funcionários, né, da administração, né, lá desse reino, e claro, contando também com a questão do exército, né, que as pessoas também tinham que estar recebendo para estar fazendo essa defesa desse território. Bom, como que era possível, então, sustentar tudo isso? As monarquias, então, tiveram que adotar, né, as medidas econômicas e, nessa época, eles então, adotaram, né, as práticas, né, econômicas que eles chamaram de mercantilismo, que foi também um assunto que a gente já viu aí em outras aulas, mas que a gente vai estar relembrando aqui. Esse, então, mercantilismo, que é um conjunto de práticas econômicas, né, lá da Europa, dessa época, ele tinha os princípios. Um dos princípios era o metalismo. E esse metalismo significava o quê? Quanto mais riqueza, né, mais moedas, mais metais preciosos esse rei tivesse dentro do seu estado, mais rico ele era, mais poder ele teria, tá certo? Então, na verdade, a riqueza era medida pela quantidade de metais que ele possuía dentro das suas fronteiras. Um outro é a balança comercial favorável, que eu tenho que pensar o quê? Né? Que eu preciso de exportar mais, ou seja, vender mais do que comprar, né? Porque se eu vendo mais, eu vou ter um lucro maior aí, uma balança comercial favorável. Aí, então, o que esses reis, né, eles fizeram? Eles, então, colocaram medidas, que a gente chama de medidas protecionistas, onde, né, ele fixava, né, a quantidade que podia ser, né, importada, tá? E sempre privilegiando as exportações, ou se não, quando ele até proibia, né, esse Estado estar importando alguma coisa. E uma outra também que foi o estímulo às manufaturas locais. O que seria isso? Seria o quê? Estimular, né, as pessoas que estão ali dentro daquele estado a produzir, né, em série, ou seja, produzir grande quantidade de uma mesma coisa, de um mesmo objeto, e normalmente esses objetos eram todos iguais, porque aí eles teriam que, né, condições de estar produzindo isso por um preço mais acessível e estar vendendo, né, para outros países por um preço que gerasse lucros, né, para esse estado. Na época aqui, o que foi muito comum foi o incentivo à produção de tecidos, de ferramentas para estar abastecendo o mercado interno, porque aí eles não precisariam de estar importando, tá? E também, claro, para exportar, ou seja, vender. Com isso, então, né, a coroa renderia muitas moedas, muito dinheiro para essa coroa. Aqui eu trouxe uma imagem, né, só para mostrar para vocês, né, mais ou menos o que é essa balança. Bom, sintetizando tudo isso que eu falei, né? O interesse por riquezas de produtos de alto valor no mercado europeu, como que eram as especiarias, né, e os metais preciosos, estimularam então esses governos, né, esses governantes a estar organizando expedições para explorar o desconhecido, né, e tentar conquistar colônias na América, na África e na Ásia. Bom, como que foi então essas navegações, né, entre os séculos 14 e 15? A partir do século 15, navegadores então financiados pela coroa portuguesa,
tá? Né? Passaram a expansão de rotas cada vez mais ao sul da África por meio de uma navegação que eles chamaram de capotagem, tá? E depois da navegação em mar aberto. O que seria essa navegação de cabotagem? Seria aquela navegação que eles só iam nas costas, mas eles não atingiam o mar, o alto mar, né? Que isso daí só vai ser conseguido quando eles vão realmente partir para as grandes navegações. As expedições, então, organizadas pelos reis da Espanha também se juntaram a esses caminhos marítimos, né? Para estar também indo em busca dessas especiarias nas Índias. Portugal, já no século XV, possuía um Estado centralizado. Ele já não possuía mais guerras, ele já tinha conseguido fazer a expulsão lá dos muçulmanos das suas terras, na Guerra de Reconquista, e aí então ele já tinha um Estado totalmente centralizado e eles conseguiam então, né, financiar essas viagens, e sem contar que a burguesia lá também já estava enriquecida e ela também favoreceu aqui, né, financiando essas viagens. O governo tinha o apoio da Igreja Católica, porque com a dissidência lá da Reforma Protestante, essa Igreja Católica necessitava de conquistar novos fiéis, não é isso, né, para a sua igreja, e a chance deles então era catequizar essas pessoas, né, que eles encontrassem nessas novas terras ou nessas novas regiões exploradas. Portugal, então, né, foi os primeiros a lançar-se ao Oceano Atlântico com o objetivo de criar novas rotas comerciais marítimas. Tinha o interesse em encontrar novas fontes fornecedoras, tanto de matérias-primas para eles, né, como também mercados, né, consumidores dos produtos que eles já possuíam. Ele dispunha de uma posição geográfica extremamente privilegiada, porque era todo banhado, né, aqui na sua costa, né, pelo Oceano Atlântico. O mapa aqui mostra bem legalzinho isso daqui. Tinham muitos conhecimentos marítimos, porque eles já tinham a escola de Sagres, onde eles tinham desenvolvido um monte de arte, de instrumentos, como o astrolábio, o quadrante, mapas e balestilha e tudo mais. E com isso, então, eles já tinham uma experiência enorme aqui na questão da pesca, né, ao longo aqui dessa costa portuguesa no Atlântico Norte. Lembrando aqui, né, continuando aqui com as nossas etapas, gente, no século XIV, né, o comércio marítimo ganha um grande impulso, né, com a Revolução de Avis, porque o Dom João, né, que ficou conhecido como mestre de Avis aqui, que foi proclamado depois rei de Portugal, ele era um entusiasta, né, dessas descobertas, e ele então resolve expandir realmente as suas fronteiras. Ele alia então aqui, né, a burguesia aqui e vai tentar conquistar novos territórios para estar fazendo o seu comércio e consolidar de fato o seu reinado. Em 1415, né, Portugal então parte para a conquista de Ceuta, que é uma cidade lá no norte da África, que estava sob o domínio muçulmano. A tomada dessa cidade, eles conseguem estar fazendo isso, expressava do ponto de vista, né, religioso, o espírito cruzadista. O que é esse espírito cruzadista? É aquela busca, né, de conquista de territórios, porque ali eu tenho novos fiéis para eu estar trazendo para a Igreja Católica. Quando a gente coloca ponto de vista cruzadista, eu estou voltando lá na Idade Média, quando a gente aconteceu aqueles movimentos da cruzada, tá? A cidade, né, de Ceuta, ela era um importante entreposto comercial, porque ela recebia mercadorias que vinham da África, da Índia e da Pérsia. Eu trouxe aqui um mapa, né, para a gente estar olhando junto aqui, mas você em casa aí dê uma olhada melhor, que aqui em laranja a gente tem os territórios muçulmanos, né, e vermelho a Rota do Ouro, verde a Rota das Especiarias e o azul a rota utilizada pelos mercadores venezianos e genoveses, que eram os italianos, tá? Você analisa direito aí, se tiver alguma dúvida, quando a gente estiver aí tirando dúvida de vocês, a gente responde, né, com mais clareza. Bom, continuando aqui as etapas da navegação portuguesa, 1419, eles conseguem ocupar a Ilha da Madeira, em 27 a Ilha de Açores,
E em 1498, o Vasco da Gama alcança, ou seja, ele chega em Calicut, na Índia, e aí então os portugueses estabelecem definitivamente, né, a rota entre Portugal e o Oriente. Esse mapa aqui também mostra legal aqui onde estão essas duas ilhas. Numa expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, até que enfim nós vamos, né, tá chegando no Brasil, né, ele estava com um destino para as Índias, mas a frota então, né, quando ela atinge lá o noroeste da África, ele desvia, né, e ancora no atual estado aqui da Bahia, né, onde hoje é Porto Seguro, tá certo? Em 1500. Essas terras, então, foram chamadas de Ilha de Vera Cruz e, mais tarde, Terra de Santa Cruz. Após, então, aqui, aí eu vou passar um pouquinho aqui para as navegações espanholas, que eu vou falar mais rapidamente, porque nós vamos ter aulas subsequentes a isso, tá? Quando, então, né, os espanhóis centralizam o poder, eles também se lançam, né, a essas grandes navegações, essas etapas, e aí, em 1492, a coroa decide financiar realmente uma expedição. Ela foi comandada, então, por Cristóvão Colombo rumo ao Oriente. Em 492, ele chega na ilha lá no Caribe, tá? Que ele batiza de San Salvador, que provavelmente é a atual Bahamas hoje. Ele alcança Cuba, né, e São Domingo, lá no Haiti, República Dominicana, só que ele pensa estar chegando nas Índias, gente, ok? E aí ele chama, então, por isso que a gente fala, né, que a população da América, ela primeiramente foi chamada de índios, porque ele achava que estava chegando lá. Colombo fez mais 3 últimas viagens, achando que estava chegando nas Índias, mas não era, tá? Ele morre em 1506, acreditando nisso e pobre, tá? Foi o navegador florentino, Américo Vespúcio, que realmente consegue desvendar um mistério que eles não estavam mais lá no continente, né, no lugar que eles estavam, que eles tinham, então, realmente descoberto um novo continente, né, que aí ele chama esse continente, então, de América, tá? Só que aí, quando houve essa descoberta, claro que Portugal e a Espanha começou, então, a ter umas disputas, umas brigas por causa dessas terras. O que foi feito, então? Né? Vários reis, a Igreja Católica, não é isso? Tentou negociar, mas de certa forma não teve jeito de haver uma negociação, né, entre os dois. Então foi feito vários tratados, mas o mais importante deles é o Tratado de Tordesilhas, que foi feito em 1494, que dividia essas terras descobertas entre esses dois países, tá? Aí ficou assim, as terras, né, por uma linha imaginária que ficasse a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Aí, então, aqui eu trouxe um mapa que vem as terras descobertas ou por descobrir, né, situadas a oeste dessa linha imaginária, que ficavam com a Espanha, e as localizadas a leste ficariam com Portugal. Isso, então, justifica o porquê que nós, brasileiros, o Brasil foi colonizado por Portugal. A linha está aqui, esse lado é Espanha, esse lado é Portugal, onde a gente está. Bom, tem um filme, né, que eu quero comentar com vocês. Eu já vi esse filme, assim, não sei quantas e quantas vezes na minha vida, e cada dia que eu vejo eu acho ele mais interessante. E você, aluno de 7º ano, você consegue ver o filme, na Netflix tem, ou você pode baixar na internet. Esse filme chama 1492, né, A Conquista do Paraíso. É um filme que te mostra com clareza tudo, né, todas essas viagens dificílimas que eu já comentei com vocês na aula anterior, né, com a questão, tirei dúvidas de vocês com a questão, né, dos imaginários, das dificuldades imaginárias e reais dessas viagens, das sujeiras, das doenças e tudo mais. O filme é muito bacana, eu tenho certeza que vai ser uma distração, vocês vão estar aprendendo,
vendo um filme muito legal e que a gente pode, vocês vão anotando as dúvidas que vocês tiverem, né, em cima do filme, e aí quando a gente tiver a oportunidade, a gente tira, né, essas dúvidas com vocês, explica melhor do que né, do filme se trata. Mas com certeza que vocês vão gostar muito e que vai acrescentar muito no que eu falei para vocês aqui hoje, porque como a aula é muito corrida, ficam, né, muitas coisas para trás. A nossa aula seguinte vai ser dando sequência nisso daqui, já mostrando os povos aqui na América, tá? A nossa aula, então, né, chegou ao fim, tá? Eu espero que em breve a gente esteja juntos novamente, mas enquanto isso, fique em casa e veja o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Um abraço enorme em cada um de vocês.